Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e na sequência o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual. Tocante da legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à subvenção para investimento, mais especificamente com relação ao crédito fiscal decorrente da subvenção. Esse crédito fiscal que foi instituído pela Lei número 14.789, de dezembro de 2023, e que de janeiro de 2024 para cá, as subvenções para investimento passaram a ser tributadas para fins do PIS, das contribuições do PIS, da COFINS, para fins do imposto de renda e da contribuição social. E em substituição a essa tributação, então, foi a Lei 14.789, que criou, então, um crédito fiscal para os contribuintes. Pois bem, essa matéria, embora já seja recorrente, a gente traz aqui hoje um alerta, para os contribuintes. Um alerta decorrente do quê? Esse crédito fiscal, ele é apurado na ECF, então na escrituração contábil fiscal, os contribuintes que tiveram direito a esse crédito já desde janeiro de 24, então do ano base de 24, que foi apurado agora dentro da ECF, que foi entregue em 2025, os contribuintes já tiveram esse crédito gerado. Só o que acontece? A geração desse crédito ela se deu de uma forma, dentro da ECF, o sistema fez automático para todos aqueles contribuintes que já relacionaram no seu plano de contas com o plano referencial as receitas de subvenção de acordo com o plano referencial da União, da Receita Federal. Então o cálculo foi automático. Qual é o alerta que a gente faz em relação a esse aspecto? Para ver os contribuintes se a receita de subvenção que estava registrado lá na conta de subvenção no plano referencial, se realmente toda essa receita era passível de geração do crédito fiscal dos 25% a título de imposto de renda. Isso porque pode ter ocorrido em alguns casos, e certamente ocorreu, de algum contribuinte ter feito uma vinculação de uma conta de crédito presumido, de ICMS, por exemplo, relacionando com crédito de subvenção ou alguma outra vinculação errônea. Então, o primeiro alerta aqui para fazer o uso do crédito é ver se esse crédito ele corresponde a efetivamente os 25% sobre a receita de subvenção nos termos em que o contribuinte fez a habilitação. Porque para fazer jus a esse crédito, o contribuinte lá ele é obrigado de forma prévia fazer uma habilitação junto à Receita Federal da sua subvenção. E somente a partir da habilitação é que ele passa a ter direito a esse 25% de crédito fiscal. Então, um exemplo, um contribuinte que tem em 2024 fez a habilitação da sua subvenção, vamos supor, em setembro de 2024, ele só passou a ter direito aos créditos de 25% sobre a receita de subvenção que foi tributada a partir de setembro de 2024. Mesmo que ele tenha oferecido a tributação desde janeiro, a receita de subvenção das mesmas subvenção, do mesmo projeto aprovado junto ao Estado, vamos supor que seria um caso de exemplo, mesmo assim, ele só passa a ter direito à subvenção a partir da habilitação. Então, o cuidado que os contribuintes devem tomar antes de usar o crédito, ou seja, estão fazendo no uso total, é se aquele crédito fiscal que foi gerado, ele representa exatamente o crédito fiscal sobre a subvenção que foi oferecida à tributação a partir do momento da habilitação, certo? Outra coisa, se essa subvenção, a subvenção é decorrente da implantação ou expansão de empreendimento econômico, ou seja, ela não pode ser subvenção que não esteja ligada a uma implantação ou expansão do empreendimento econômico. Por quê? Porque só gera direito a crédito fiscal dos 25% as subvenções ligadas à implantação ou expansão do empreendimento econômico. Tanto é que, para fazer jus, essa subvenção ela tem que estar relacionada a despesas de depreciação, amortização ou exaustão ou de locação ou arrendamento de bens de capital. Então, aquelas subvenções que não estejam ligadas à implantação ou ampliação de empreendimentos, elas não geram direito ao crédito fiscal.
Também ainda na sequência, né, o momento do reconhecimento desse crédito fiscal na contabilidade. Embora a legislação não expresse ao momento do reconhecimento, se entende que seria no encerramento de cada período fiscal, né, que é onde foi gerado o direito ao crédito do contribuinte. Então, esse crédito fiscal ele tem que ser reconhecido contra uma recuperação de receita de crédito fiscal no resultado, contra um ativo, no ativo circulante, no encerramento de cada período fiscal. Então, se é um período fiscal trimestral, ao final de cada trimestre, se é anual, no 31 de dezembro. Além disso, nós temos também a questão relacionada à forma de utilização desse crédito, né? Então, esse crédito ele é feito a utilização através de compensação, né, com débitos próprios, vencidos ou vincendos, ou pedido de ressarcimento em dinheiro. Sendo que, com relação ao pedido de ressarcimento, né, o ressarcimento em dinheiro vai se dar somente após o 24º mês, após o pedido de compensação ou restituição do crédito. Então, a Receita Federal, no momento que o contribuinte faz um pedido de compensação, ele habilita, entra com o pedido. Se ele não usar esse crédito num período de 24 meses, após esse período, a Receita vai fazer, então, a restituição em dinheiro. Antes disso, não. Então, fica aí como alerta, né? Além também, ainda por último, né, a questão, não esquecendo que as subvenções para investimento, elas fazem parte da DIRB, né? Então, o encerramento de cada período fiscal, se o período fiscal é trimestral, final de cada trimestre, anual, final em dezembro, essas subvenções que geram crédito fiscal de 25% devem ser informadas na DIRB relativa a esse mês de encerramento do período fiscal. Então, com relação à legislação federal, o assunto que a gente gostaria de apresentar aos senhores seria esse. Fiquem agora na sequência com o colega Alexandre, que vai tratar da legislação estadual. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar notícias e alterações na legislação do Estado do Rio Grande do Sul. O assunto em destaque hoje refere-se à notícia sobre a flexibilização das transferências de saldo credores de ICMS para as empresas exportadoras. Conforme notícia publicada no site do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite anunciou na quinta-feira passada, dia 14 de agosto, mais uma medida em apoio a setores e empresas impactadas pelas tarifas de 50% impostas às exportações para os Estados Unidos e vigentes desde 6 de agosto, tratando-se da flexibilização das transferências de saldo credores de exportação. A medida prevê liberação de transferências potenciais de 376 milhões para 176 empresas do Rio Grande do Sul que têm mais de 20% do seu faturamento obtido a partir de exportações destinadas ao mercado americano. Os segmentos mais beneficiados com a medida são produtos vegetais, pecuários e insumos agropecuários, metal mecânico, calçados, vestuários, eletrônicos e artefatos domésticos. Ao final, a notícia destaca que a medida do governo amplia significativamente a possibilidade dessa empresa passar esse crédito para outra que tenha imposto a pagar. Assim, a empresa transforma esse saldo credor parado em recursos em caixas para seguir produzindo e garantindo empregos. Outra notícia importante foi a publicação da medida provisória 1309 no Diário Oficial da União no dia 13 de agosto. Essa medida foi divulgada pelo site jd1noticias.com
no dia 13 de agosto, com o título Governo publica medida provisória para reduzir impactos de tarifas impostas pelos Estados Unidos. Essa medida provisória estabelece a primeira etapa do pacote de ações do Plano Brasil Soberano, destinados a mitigar os impostos da sobretaxa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O plano prevê a utilização de 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações para disponibilizar linhas de créditos com taxas acessíveis. Além disso, a medida inclui mudanças nas regras do seguro de crédito à exportação, prorrogação excepcional de prazo de suspensão de tributos, incentivos para aquisição de gêneros alimentícios que deixaram de ser exportados e alterações em fundos garantidores voltados a exportadores. As principais medidas desta medida provisória aprovadas são: apoio a empresas exportadoras. A medida provisória permite que instituições participantes do PRONAMP operem com garantia do Fundo Garantidor do PRONAMP de até 100% do valor das operações, com cobertura da inadimplência limitada a 85% de sua carteira. Operações vigentes poderão ter prorrogação de até 84 meses e suspensão de pagamentos por até 12 meses, mantendo a garantia do Fundo Garantidor do PRONAMP. Os recursos do fundo serão utilizados para apoiar pessoas físicas e jurídicas exportadoras, assim como seus fornecedores, especialmente os impactados pelas tarifas adicional dos Estados Unidos. Seguro de crédito à exportação e fundo de garantia à exportação. Foi criado o fundo, então, de garantia à exportação, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de oferecer cobertura de garantias da União e linhas de financiamento a exportadores. Fundo dedicado a operações de comércio exterior. O fundo poderá cobrir riscos comerciais em operações de crédito ao comércio exterior, incluindo micro, pequenas e médias empresas, e garantir projetos de exportação de média ou alta intensidade tecnológica ou ligados à economia verde. Programa Especial de Acesso ao Crédito. A nova modalidade desse programa terá recursos segregados para mitigar os impactos das tarifas dos Estados Unidos. A cobertura de inadimplência será limitada a 30% do valor total das operações e não será cobrada comissões em refinanciamentos. A recuperação de crédito será feita pelos agentes financeiros ou terceiros contratados. Prorrogação de prazo de suspensão de tributos. O regime especial de drawback poderá ter os prazos de suspensão prorrogados por até 1 ano, desde que os compromissos de exportações para os Estados Unidos tenham sido comprovadamente afetados e que já tenha ocorrido a prorrogação anterior e que os prazos finais estejam entre o dia 9 de julho e o dia 31 de dezembro de 2025. Essa prorrogação exige documentação que comprove a intenção comercial pré-existente de exportação. Aquisição de gênero alimentícios pela administração pública. A medida provisória permite que a administração pública compre diretamente gênero alimentícios que deixaram de ser exportados por causa das referidas tarifas. As contratações poderão ser feitas sem licitação, com prazo máximo de 180 dias, utilização
do Sistema de Registro de Preços e simplificação de termos de referência. O preço será definido a partir da média obtida em pesquisas com fornecedores potenciais. Em termos de alteração no regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Fazenda Gaúcha divulgou resumo de decretos com as seguintes informações. Decreto 58.316. Ele atualiza a lista de fármacos e medicamentos com isenção de ICMS quando destinados a órgãos da administração pública. Também tivemos o Decreto 58.317, que atualiza, a partir de 1º de janeiro de 2026, o rol de medicamentos destinados ao tratamento do câncer isentos de ICMS, a fim de excluir os medicamentos destinados ao tratamento de câncer isento constantes do item 132 da lista atual do apêndice 40 do regulamento. Em se tratando de instrução normativa, que consolida as orientações normativas no Estado do Rio Grande do Sul, tivemos alterações divulgadas no site da Secretaria da Fazenda Estadual. E a primeira delas, a instrução de número 72, diz respeito à escrituração de livros fiscais por estabelecimento produtor e promove ajuste técnico referente à reemissão desse dispositivo alterado. Com isso, tal como divulgamos na semana passada, estão obrigados à utilização da escrituração fiscal digital a partir de 1º de outubro de 2025 os estabelecimentos produtores que realizarem a opção nos termos do livro 2, artigo 142, caput, nota 5. Essa obrigatoriedade produzirá efeitos a partir do 1º dia do mês seguinte ao da formalização da opção, através do site da Secretaria Estadual da Fazenda, no portal ECAC ou por meio do portal Pessoa Física, conforme orientações indicadas pela Carta de Serviços da Receita Estadual. Na hipótese de desistência da opção, deixará de ser aplicável a partir do 1º dia de um novo ano calendário, ficando impossibilitado de realizar nova opção pelo menos até 31 de dezembro do mesmo exercício. A utilização da FD, mesmo quando decorrente de adesão voluntária, se estende a todos os estabelecimentos do contribuinte. Por outro lado, a Instrução Normativa 73, ela excluiu estabelecimentos, remetente e destinatários do diferimento parcial nas saídas internas de mercadorias, promovidas por centro de distribuição pertencentes à usina produtora, com destinos a estabelecimento industrial cuja atividade principal esteja enquadrada nos CNAES 2424-5/02 ou 2599-3/99. E por último, a Instrução Normativa 74 incluiu o crédito fiscal presumido de ICMS concedidos aos estabelecimentos beneficiadores de arroz nas disposições relativas ao recolhimento de contribuição para o Ampara RS. Seriam essas as informações da área fiscal envolvendo o Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.